Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, também do nosso canal Biomédico, lá no Biomédico Saúde, nosso portal. O programa de hoje vai falar mais uma vez da cerveja artesanal e a saúde. Nós acabamos de falar do nosso e-mail e é claro que baseado nisso, nós trouxemos aqui mais uma vez o nosso amigo Marcelo Silva Ferreira, que é químico industrial, mestre em química, consultor ambiental, professor universitário, empresário e especialista em cerveja artesanal. Marcelo, tivemos muitos e-mails fazendo algumas perguntas. Esse já é o quarto programa que a gente está fazendo junto, né, nessa parceria aí que já vem de 2018. Então, muito obrigado pela presença, pela participação, muitas dúvidas. Vamos conversar um pouco sobre cerveja mais uma vez. Vamos lá. Marcelo, então falando um pouquinho aí, você que tem experiência em controle de qualidade, laboratórios químicos, análise de alimento, bebida, principalmente nas indústrias cervejeiras, químico responsável, né, que faz parte do Conselho Regional de Química, ainda junto com isso, proprietário da marca Arte Barroca Cerveja Artesanal. Marcelo, a gente fala bastante aqui no nosso programa sobre qualidade de vida e saúde. Então eu sempre gosto de ressaltar que é muito importante a gente lembrar que cada um tem a opção, o direito e o dever de buscar aquilo que agrega mais qualidade de vida para ele. Então a nossa intenção aqui é justamente falar sobre essa qualidade de vida e a opção de ter essa qualidade é sempre da pessoa. A cerveja, bebida com moderação, pode fazer bem à saúde? Pode não, ela faz bem à saúde. Né? Perfeito. Esse ganho no mercado mundial aí da cerveja artesanal se deve também ao fato de inúmeras pesquisas terem sido feitas em diversas regiões do planeta e apontadas como benefícios, de acordo com uma quantidade moderada, claro, desses tipos de cervejas, né? Ou seja, de cervejas artesanais. Bacana. Cervejas que são feitas com matéria-prima selecionada. Tá? São benefícios dos mais diversos, né? Problemas de cálculo renal, contra diabetes tipo 2, Alzheimer, osteoporose. Tudo isso são comprovados através de artigos. Até mesmo redução e minimização de risco de câncer. Bacana. Marcelo, vamos falar um pouquinho hoje sobre a cerveja artesanal que você fabrica, né? Sobre a cerveja artesanal, qual o diferencial da Barroca? Quero que você explique um pouquinho, bem brevemente, né? Como que ela é feita? É de panela, é na sua casa? E depois, claro, a gente vai tirar mais algumas dúvidas aí. Ó, a minha cerveja, a cerveja que eu faço, a Arte Barroca. A Arte Barroca. Que eu tenho a marca registrada, inclusive estou registrando uma outra agora, a Zigurate. Certo. Né? Ela é uma cerveja de panela. De panela. Então, literalmente, ela é feita na panela. Na panela. Sou eu mesmo que controlo. Não é nenhum painel de controle, não é nenhuma pá que agiliza o processo, que agita a mosturação. Não, sou eu mesmo, né? Esse processo de mosturação até recebe o nome de braçagem, porque ele é realizado assim, no braço mesmo. Eu gosto de deixar bem claro que eu não entro nesse mercado de cervejas artesanais, eu vou competir com essas cervejas artesanais, porque a cerveja, quando ela é feita em grande quantidade, muito se pensa sobre baratear o custo de uma matéria-prima X, um ingrediente Y, enfim. Eu gosto de fazer a cerveja para receber a opinião e, claro, desde que possível, uma opinião que seja elogiável, né, a respeito da minha cerveja. Então você já trabalha para isso. Exato. Qual que é o diferencial? Ela é mais uma cerveja artesanal? Não, ela é uma cerveja de panela, mas ela é diferente porque eu valorizo muito a história da cerveja. Certo. Essa próxima cerveja mesmo, que já está em fase de registro, Zigurate eram os grandes templos lá da Mesopotâmia. Bacana. Tá? Então, a Arte Barroca é arte porque eu busquei na história. A cerveja é uma bebida que tem mais de 6.000 anos, né? Uhum. Lá, quando ela era feita lá pelos sumérios, pelos egípcios, fenícios, enfim, ela era feita de que forma? De modo
com certeza bem primitivo, Bem primitivo. bem rústico, né? O malte, aqueles povos ali na região da Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, conhecidamente como uma terra muito fértil, muito provavelmente eles já dominavam a técnica da germinação. Então eles já faziam a cerveja com malte, ou seja, puro malte. Dali avançou-se muito essa técnica, até com acréscimo de ervas e frutas, enfim. Mas a cerveja no seu início, ela provavelmente era uma bebida muito enriquecida de fibras, né? De resíduos malteados, de carboidratos, teores alcoólicos que talvez seriam variáveis, não se tinha tanto o controle da fermentação naquela época. Mas hoje eu faço cerveja assim. E você busca muito mais a qualidade, Exato. então, pelo que você está falando, do que a quantidade. Exatamente. Correto? A combinação dos maltes, esse malte era de um tipo de cerveja feita há muito tempo atrás, a história das cervejas feitas na República Tcheca. Então, primeiro eu leio. Bacana. Eu quero fazer uma cerveja que ela é muito malteada, muito lupulada. Eu não viso lucro, eu não vivo disso, não é o meu sustento. Mas você ama Mas eu fazer fabrico e isso. vendo. Bacana. Né? Mas uma cerveja que provavelmente quem for experimentar vai ver que não é pelo teor alcoólico, não, que eu controlo ali para dar 5%, 5,5%, igual às demais. Mas não vai conseguir beber mais de 3, 4 garrafas porque ela é muito concentrada. Bacana. Tá? Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre o malte. O que é o malte? Ele é um cereal? Ele é. um O malte cereal? seria a semente da cevada. Semente da cevada. Ele é um cereal, assim como o trigo, o centeio, o sorgo, o milho, né? Então o malte, ele é da cevada. Ele é da cevada, dessa gramínea. Acontece que o malte, ele não, você não colhe da cevada essa semente, esse grão, esse cereal, e ele está pronto para fazer cerveja. Não. Ele vai para uma maltaria e ali, sob condições bem controladas de temperatura e umidade, ele é forçado a germinar. Quando ele inicia o processo de germinação, para que se inicia o processo de germinação? Para ativar enzimas, para proteínas. E aí, quando ele inicia esse processo de germinação, Luiz, o químico, o técnico, enfim, o responsável ali pelo processo, ele cessa, ele interrompe isso. Aí ele passa por um processo de secagem. Através desse processo de secagem é que você tem uma série e variedades de maltes, Bacana. assim como o café. Tá? Sim. Então você tem malte muito seco, você tem malte que é torrado, você tem malte que é defumado, você tem malte com teor de umidade mais alto, porque é controlado nesse processo de secagem. Bacana. Tá? Marcelo, falando um pouquinho, a gente falou do malte, existem as puro malte, a gente falou nos outros programas até sobre isso. Falando um pouquinho de algumas variações, para tirar algumas dúvidas aí, principalmente também dentro da cerveja artesanal. Existe cerveja ice? Né? Algumas variações parecidas, que eles acrescentam alguns produtos, seria isso, Marcelo? Existe, vou dar um exemplo. Existe a Smirnoff Ice, né? Isso. A base dela é vodka, né? Vodka. Existe a 51 Ice. Isso. A base dela é a cachaça 51. Existe a cerveja Ice. A base dela é a cerveja. Cerveja. Tá? Ele só faz uma variação. Esses produtos são mistos, na verdade. Entendi. São essas bases, seja a vodka, a cachaça ou a própria cerveja que você citou, Ice. Perfeito. São bases misturadas com frutas, com outros licores. Agora, o doce da fruta engana um pouco, né? Ou disfarça um pouco o teor alcoólico, né? Entendi. A cerveja Ice, por exemplo, aquela Sancer, né? Skol Beats, ela tem um teor alcoólico mais alto. Mas se você procurar, quando a Skol lançou essa cerveja Ice, é da Skol, né? Aquela latinha azul. Isso. Teve bastante comentário negativo, porque de cerveja você não sente nenhuma característica, né? É mais uma questão De realmente. marketing, né? Foge um pouco dessa questão artesanal que nós estamos sim. falando. Não, ela não é artesanal. Não, perfeito. Então nós falamos o que é malte, a questão da cerveja. Marcelo, quando eu falo de cerveja artesanal, que é o nosso foco maior hoje dentro da qualidade de vida, eu preciso de um copo específico para beber essa cerveja artesanal? Não. Ou ela de panela ou não? Eu posso tomar ela qualquer copo? Qualquer copo. Existe um copo que é padrão para você tomar qualquer estilo de cerveja artesanal. Eu falo Certo. estilo porque são tantas, né? Você tem aí cervejas IPA, APA, a Hawaii, você tem as boêmias, você tem
blonde ale, você tem vários estilos, né? Certo. Então você tem um copo que dá para você tomar todas elas. Agora, para efeitos de avaliação técnica sensorial, existem alguns copos específicos, sim, para cada estilo. Mas eu que estou em casa, vou tomar uma Não. cerveja artesanal arte barroca, tranquilo. Geralmente uma tem- taça ou uma Sim. tulipa. A tulipa é padrão, né? Bacana. Marcelo, a gente vai para o intervalo, mas antes, né? Eu sempre gosto de deixar uma pergunta, que a gente sempre tem fazer isso, é de praxe, né? Como diz o ditado popular aí. A questão da temperatura. Eu preciso servir a cerveja bem gelada, quase congelando? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB, do que é básico dentro de um laboratório, que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, eu estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta hoje falando sobre a cerveja artesanal e a saúde. Estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Ferreira, químico industrial, nosso amigo mestre em química, e que está falando bastante sobre a cerveja artesanal, inclusive hoje falando sobre a arte barroca. Já contou uma novidade aqui, que tem cerveja nova saindo. A gente vai esperar, claro, né, receber esse artefato em casa para poder degustar de forma moderada, como sempre. Marcelo, sobre a temperatura, a gente perguntou aqui antes do intervalo, posso servir ela bem gelada, quase congelando, ou isso não é recomendado? Não, até mesmo quando você faz a avaliação sensorial na fábrica ainda da cerveja, certo, você tem que fazer a avaliação da maneira como ela é consumida. Isso vale para todos os produtos, né? Qualquer tipo de alimento e bebida. A cerveja, a temperatura que a gente faz essa avaliação é em torno de 4 a 5 graus. Tá? Então você pode servir ela nesta temperatura. Agora, aquele modo estupidamente gelada, quase congelando, é uma maneira de você. É uma cultura do brasileiro. Porque País ela até quente, diminui, né, a apreciação. a sensibilidade, né? Um país quente, tropical, e aí você, quanto mais gelada, na verdade, você não consegue
degustar, diagnosticar os sabores, os aromas, você perde um pouco a sensibilidade. Bacana. Então, não necessariamente estupidamente gelada. Não seria o mais recomendado para a apreciação. No caso de uma cerveja artesanal mesmo, tem que ser uma temperatura gelada, em torno de 5, 6 graus ali, para você sentir o sabor, ter essa condição, né? Legal. Já que ela vai te passar isso, né? Além das variações que nós já falamos nos outros programas, existe cerveja que são de frutas? Ah, existe. A legislação brasileira permite isso. Permite. Eu, sinceramente, eu não gosto, eu nem não faço e eu já falei aqui, né? Eu gosto de fazer cerveja bem no modo primitivo, conservador, muito rica em malte, né? Não prezo sempre pela qualidade. Mas cervejas de frutas, algumas são muito boas, já provei várias, mas existe uma variedade gigante aí nos mercados, na internet. São feitas com pedaços de fruta, são feitas com o suco da fruta, com a calda, com o extrato, que pode ser adicionado desde o início do processo, quanto no finalzinho, lá na maturação. Existe sim cervejas de fruta, e dependendo dessa quantidade, é obrigado a ter a denominação da fruta. Da né? fruta. Entendi. Marcelo, uma pergunta que a gente faz até de forma bastante, numa brincadeira, né? A cerveja, ela engorda? Normalmente as pessoas falam assim, não, quem engorda é a pessoa, né? A cerveja continua... É mito ou verdade isso, mito. né? Mas a cerveja, ela tem essa propriedade? É um alimento? O que você fala sobre isso, você como químico? A gente não coloca no rótulo da cerveja uma tabela nutricional, né? Certo. Porque não se exige isso, né, legalmente. Até pela quantidade que você é recomendada. Exato, também, mas né? ela tem calorias ali, né? Ela tem em torno de 100 quilocalorias, 110 quilocalorias. A cerveja tem caloria sim. Ela é um estimulante de apetite. Então, ela engorda, isso vai depender do seu hábito, acompanhamentos, dos aperitivos, da como quantidade você de usa. cerveja. Agora, assim, qualquer bebida gaseificada, viu, Luiz? Guaraná, refrigerante, né, em geral, desculpa, água com gás mesmo, espumante, vai te dar um aumento de volume ali na região do abdômen, porque devido ao gás mesmo, tá? Agora, não é aquela gordura, né? Aquela gordura da pele, é aquela famosa barriguinha de chope, né? Certo. Tá? Agora, existe um livro, o autor é francês, Ideias Falsas e Questões Verdadeiras sobre a Sua Saúde, que fala sobre esse tema, a cerveja engorda ou não. E nesse livro cita lá os japoneses que consomem muita cerveja, mais do que até mesmo que os alemães, está citado no livro, e os japoneses são mais magros, tá? Então, a cerveja engorda, como tudo na vida, depende da quantidade. Depende da quantidade. Depende da quantidade. Marcelo, eu quero voltar um pouquinho na questão da cerveja artesanal. Né? Você já citou, desculpa a redundância da pergunta, mas eu quero que você fale mais um pouco. Então, é possível fazer cerveja em casa? Claro, é possível fazer cerveja em casa, igual você faz um bolão de fubá em casa, igual você faz um doce de leite caseiro. Quanto mais puro e artesanal, talvez mais simples, mais gostoso é. Tá? É uma bebida bem diferenciada das que a gente costuma encontrar, as industriais, mas fica muito bom. É possível. Você tem alguns conhecimentos para colocar em prática ali, mas isso aí você aprimora, né, estudando, fazendo cursos, enfim. Marcelo, sobre a questão dos dias, a gente vai ter mais algumas perguntas, mas, por exemplo, eu vou fazer uma cerveja em casa, desde o começo até o final, até o invase, que eu vou perguntar aqui um pouco depois. 45 dias, mais ou menos, eu comecei hoje. Em 45 dias eu estou tomando essa cerveja? Ou vai um pouco mais ainda? Depende do Uma quantidade pequena, vamos falar que depende do estilo que você vai fazer. Na média? Uma cerveja de trigo, você consegue iniciar e tá pronta para beber em 3 semanas. 3 semanas. Em 3 semanas. A cerveja ela passa por um processo de envelhecimento, né, maturação. E nesse processo, quanto mais tempo você deixar, melhor fica. Então, na média, para as cervejas artesanais, a média é 40 dias. São 40 dias. E aí varia conforme o produto que você está usando. Exatamente. Porque você tem 3 processos. Você tem a fabricação dela, depois você tem a fermentação, depois você tem a maturação.
Perfeito. Tá? Então a maturação vai de 7 a 10 dias ou 15 dias, depende da cerveja. Agora a fermentação, desculpa, a maturação é que demora mais, né? Perfeito. Marcelo, a qualidade, ela vai ser sempre seguida. Quando eu falo qualidade, eu falo o acompanhamento dela com controle de qualidade, com higienização, questões de vigilância sanitária. Sim. É a mesma forma, eu estou fazendo em casa, eu também tenho que ter a mesma rigorosidade. Com certeza. Se você pensa em iniciar o seu processo ali dentro da tua casa, na tua cozinha, às 7 horas da manhã, você pode acordar às 5h30, levantar, porque 1 hora ali você vai dar conta do processo de asepsia. Asepsia, da limpeza. Esse processo é crucial, porque é muito fácil haver uma contaminação dentro do processo de braçagem, da fervura, é muito fácil. Você corre esse risco. Então a asepsia com produtos específicos, tá? Ácido peracético, quaternário, enfim, iodoforme. Então ali você tem que deixar então, o a ambiente... rigorosidade é a mesma. Sim, com certeza. Você faz processo de limpeza com produtos alcalinizantes, depois acidificantes, porque as panelas, por mais limpas que estejam, muitas vezes elas formam microfilmes. Isso. Então você tem que utilizar de reagentes químicos para fazer o processo de limpeza correto. Tá? E Marcelo, tudo, até o invase, é feito em casa, no caso, Exatamente. por exemplo, falando agora da arte barroca. Exatamente. Eu ainda invaso no braço. Tenho lá o invasador que muita gente tem. Mas para o processo da fábrica, que está em fase de construção, vai ter uma envasadora, porque aí a quantidade vai ser um pouco maior, né? Maior. Eu ainda vou fazer cerveja em 3 panelas, com volume pequeno, mas eu vou ter um recurso, sistema. Um recurso dentro da minha fermentação que vai me dar ali em torno de 500 litros de cerveja. Tá? Então, por batelada. Por receita. Por receitas. E eu não consigo envasar no braço essa quantidade em garrafas de 500 ml, né? Então, ali já tem uma envasadora. Mas dentro de casa, muito fácil. Marcelo, mas agora uma dúvida aqui. Então, quando você está envasando ela, tá. é na colher, é na concha, não, ou existe uma torneira que você... É uma espécie de um arrolhador, né? Você coloca a cerveja, a tampinha em cima e lacra. Tá? É uma coisa bem simples. Tem que tomar cuidado com a tampinha, que tem que passar pelo processo de asepsia também, tá? Também. E até algumas tampinhas que a gente compra, às vezes ela vem sem aquela borrachinha por dentro, porque qualquer contato de oxigênio com a tua cerveja ali, ela vai reagir, você vai perder. Você perder a qualidade. Exatamente. Marcelo, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Há quanto tempo você já faz a arte barroca ou até mesmo cerveja artesanal? Né? E no caso a arte barroca, que é a tua cerveja de destaque hoje. A arte barroca, ela tem o registro dela iniciado há mais ou menos 3 anos. 3 anos. Tá? O processo de registro demora um pouco. Agora eu faço cerveja há mais de 5 anos, Bacana. quase 7 anos por aí. Fantástico. Faz tempo. Nós estamos colocando aqui também no final aqui nos caracteres, né, o Facebook, onde tem, né, a página da Arte Barroca, o seu telefone, né, se alguém tiver alguma dúvida. Marcelo, eu quero agradecer sua presença, sua participação. Obrigado. Aí, mais uma vez, trazendo esse assunto, né? Gosto sempre de citar aqui que o programa Vida e Saúde ele vem para agregar qualidade de vida, então é óbvio que a pessoa tem que tomar a cerveja com moderação, é óbvio que tem que respeitar o próprio limite de idade a partir dos 18 anos, se beber não dirige em hipótese alguma, independente de ser um copo. Já fizemos aí vários testes, já vimos vários testes na televisão em que um simples copo de cerveja pode te dar problema, não só com a questão da habilitação, mas principalmente com a consciência de você pegar um volante. Então, muito cuidado com isso. E a nossa intenção aqui é agregar qualidade de vida e, para quem gosta, tomar uma cerveja em casa, rodeado dos amigos, ter uma qualidade de vida, também pode ser muito importante. Por isso, estamos aqui com o nosso amigo, que também é um apreciador de cerveja, trazendo esse assunto. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Luiz. Vou, só para encerrar, por favor, vou até em direção ao foco do programa, que é a saúde. Cerveja artesanal faz bem à saúde, mas é bom checar sempre a procedência. A procedência. Ver quem fez. Leia o rótulo, leia a composição. Do que é feito. Exato, procure saber a procedência, porque quanto mais simples, mais rica em matéria-prima, e você pode até mesmo conhecer quem fez aquela cerveja. Com né? certeza. O de preferência. Exatamente, é melhor. Então, tem muita cerveja artesanal hoje em dia.
é quase que uma propaganda de, né, marketing, teve gente que entrou nesse mercado com isso, então é bom checar a procedência. Maravilha. A você, então, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, o nosso canal Biomédico, nossa fanpage, no Instagram. Então, nós estamos em todas as mídias, todas as redes sociais e sempre dizendo que Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Muito obrigado, um grande abraço.